Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, né, na igreja de irmãos em Cristo, irmãos de sangue também. Um privilégio estar servindo e poder estar aqui nesse dia compartilhando a palavra. Então, como o Davi falou, né, eu sou irmão da Bela e conheço a Luzeiro desde os primórdios, né, do surgimento. E graças a Deus por tudo que Deus tem feito aqui na vida de cada um. E venho hoje compartilhar a palavra num texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 44. Queria que você abrisse e para a gente dar aqui a sequência, né, ao texto. Então, nós vamos falar sobre o sofrimento e glória a respeito da morte de Estevão. Aqui, só para contextualizar um pouquinho, o livro de Atos, ele aborda o início da igreja, a igreja primitiva. Essa igreja o quê? Que estava surgindo ali após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e Cristo estava mobilizando os seus discípulos para que eles continuassem a obra que ele havia começado. Então, Cristo já tinha ressuscitado, logo no início do livro de Atos, ele tinha ascendido aos céus e tinha, logo depois, enviado aos discípulos, à igreja, o Espírito Santo. A partir daí, a igreja começou a experimentar muitos milagres, muitas coisas. Eles começaram a pregar e pessoas estavam se convertendo, muita gente se convertendo, pessoas estavam sendo curadas, o evangelho estava sendo expandido. E a gente vê antes aqui desse trecho que Pedro, em 2 pregações, em uma delas 3.000 pessoas se converteram, depois mais 2.000 foram alcançadas. Então, Deus estava operando ali, através do Espírito Santo, na vida de todos eles e com muito poder. Então, a gente vê até no livro de Atos, até esse ponto, como se fosse uma narrativa de um filme que está dando tudo certo. Tudo o que eles faziam estava dando certo, onde eles iam, as pessoas se convertiam. Só que quando a gente chega nesse trecho, a gente vê o primeiro ponto da perseguição dessa igreja que havia surgido. Ou seja, um pouco antes, a igreja se deparou com um ponto. Eles tiveram que administrar uma bênção, que era, tinha tanta gente, que alguns deles não estavam sendo alimentados. Alguns deles, algumas viúvas, não estavam recebendo alimento. Então, o que essa igreja fez? Eles separaram alguns homens e colocaram esses homens como diáconos, ou seja, esses homens ficavam responsáveis por certificar que aquelas viúvas também receberiam alimento. Então a multidão era tão grande que eles precisavam já se organizar nesse sentido. E um desses homens diácono foi Estevão, que a gente vai ler parte da história dele. E Estevão era um homem que estava também pregando. Estevão era um homem que estava servindo a Deus, levando o evangelho às pessoas. E a palavra fala que ele pregava com poder, cheio do Espírito Santo. E no versículo 44, vamos ler o texto. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens.
Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é a revelação de quem o Senhor é. É revelação para o nosso coração, é revelação para que sejamos moldados através da ação do teu Espírito. E nós te pedimos, faça isso, Pai. Age em nosso coração, que possamos ser transformados e sairmos daqui nessa manhã amando ainda mais o Senhor e com a nossa confiança, a nossa fé estabelecida em Ti, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é um pouco grande, né, que eu li, mas no início do capítulo, Estevão começa a sua pregação. Então, é a maior pregação de que um apóstolo fez, relatado aqui no livro de Atos. Estevão estava combatendo acusações que ele estava sofrendo. Ele estava combatendo, ele estava naquele momento sendo acusado pelos religiosos, pelos judeus, de estar falando contra o templo e estar falando contra a lei de Moisés. Então eles começaram antes aqui no capítulo 6, mostra que eles estavam discutindo com Estevão, só que eles não conseguiam debater com Estevão. Por mais que eles tentassem vencer Estevão nos argumentos, Estevão estava sendo cheio, usado por Deus, com tanto poder pelo Espírito Santo, que eles não eram capazes de combater Estevão. Então o que eles fizeram? Eles subornaram 2 testemunhas para inventar coisas que Estevão não estava falando. Então ele foi levado ao sinédrio sob essa acusação. Estevão está falando contra a lei e Estevão estava falando contra o templo. O templo e a lei era algo muito, muito sagrado para o judeu. Por quê? Para o judeu, toda a relação dele com Deus estava ali direcionada através do templo. Então, quando ele tinha que fazer as suas orações, ele ia até o templo fazer as orações. Quando ele tinha que
os sacrifícios pelo perdão dos pecados de todos, eles eram realizados também no templo. Então, tanto a relação com Deus, quanto o perdão dos pecados dos religiosos ali, eram realizadas no templo. Então, quando se falava em destruir o templo, era como se Deus estivesse ali acabado. Como se o lugar, a relação de Deus com o povo estivesse acabando, porque estava 100% restrita ao templo. E a gente vê que no mundo de hoje, quando a gente vê essa perseguição ali do que Estevão estava sofrendo e que a igreja a partir daqui começa a sofrer, nós percebemos que existe uma dificuldade muito grande das religiões desse mundo explicarem o porquê do sofrimento. As religiões desse mundo não conseguem explicar o sofrimento. A sociedade não consegue. Então, o que algumas religiões falam é: você precisa fugir, o sofrimento, você precisa fugir do sofrimento. O sofrimento não tem relação com essa vida. Você precisa buscar algo além para que o sofrimento você consiga escapar dele. Mas aqui na história de Estevão a gente entende muito bem que Deus estava conduzindo a vida dele mesmo em meio ao sofrimento. Por isso, quando a gente passa por uma situação de sofrimento, seja a perda de alguém, seja uma traição, seja uma doença muito grave. Lá na igreja a gente está com um irmão, por exemplo, que ele estava cantando há 2 semanas atrás, no louvor. E ele estava trabalhando a semana passada, quinta-feira em Uberlândia, passou mal, está internado em coma. Estava tudo bem com ele. Descobriu câncer gravíssimo, de repente. E como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com perdas, com pessoas? O fato é que quando a gente perde alguém, a gente tem o sentimento de que nós não fomos criados para despedirmos as pessoas. Nós não fomos criados para perder relacionamento com as pessoas. Então, quando a gente se depara com isso, a gente conhecendo o Evangelho, a palavra, a gente volta lá atrás e a gente vê que a dor, a morte, a doença e o sofrimento, eles todos originaram no pecado original. A partir do pecado do homem, entrou no mundo a morte, a dor e o sofrimento, a doença. Mas você vai me perguntar, e aí? E aí, Felipe, como que faz? E a gente deve lembrar que Jesus, ele resolveu todas essas coisas. Jesus veio até nós, nos perdoou dos nossos pecados, e a partir da sua ressurreição, da sua ascensão, ele nos manda o Espírito Santo e ele diz: eu estou trabalhando para restaurar todas as coisas. E chama a igreja para fazer parte desse trabalho dele. Mas ele fala: um dia eu voltarei e enxugarei toda lágrima. Um dia eu voltarei e acabarei com toda doença. Um dia voltarei e ressuscitarei todos comigo. Aí sim, não haverá dor, morte, doença, não haverá sofrimento. Então a gente precisa enxergar a nossa vida sob essa perspectiva da palavra, do que Ele nos ensinou, do que Ele nos direcionou, e essa é a nossa esperança da ressurreição dEle, que um dia Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E para quem me conhece, quando eu falo, ou presencio algo sobre sofrimento, eu sempre lembro de algumas situações que nós passamos lá em casa. Alguns aqui já me conhecem, e eu tenho 3 filhos, 2 deles tiveram surdez profunda. Então eles fizeram uma cirurgia, que é um implante coclear, eles usam um aparelhinho, e para a gente foi muito difícil. Porque assim, a gente era
A gente era crente desde cedo, aí você pensa assim, nossa, Deus, a gente tem uma percepção muito distorcida às vezes da fé. Deus, eu dedico para você, eu dedico minha vida para o Senhor. Então, coisas ruins não vão acontecer comigo. E a gente casou cedo, né? Raíssa conhecia a gente aqui, eu conheci ela de nascida, né? Os pais dela fizeram o nosso casamento. E 7 anos depois nasceu a Laura. Quando nasce, gente, um filho, o que a gente faz? A gente idealiza, a gente quer oferecer o melhor para o filho, a gente quer que o filho se desenvolva da melhor maneira, a gente se entrega por ele, de fato. E com 2 anos, que a Laura tinha acabado de fazer 2 anos, a nossa filha do meio tinha acabado de nascer, tinha 2 meses, a gente descobre que ela tinha perdido a audição. Então, nesse momento, a gente se depara assim, minha filha, em que a gente projeta tanta coisa, às vezes até idólatra, a gente forma idólatra, a gente cria tantas expectativas, assim como se a gente fosse capaz de controlar todas as coisas, e a gente se depara com nossa filha sem audição. Então, minha esposa foi na fono, ela volta e dá a notícia, ela está surda. E aí? Né? Como lidar com isso? E a história de Estevão mostra para nós como devemos lidar com o nosso sofrimento. O sentido do sofrimento, a falta de sentido também. Porque muitos dos sofrimentos a gente não vai entender o porquê. Eu não entendi o porquê do que eles passaram. Depois, 5 anos depois, 2 anos depois, minha esposa, a gente estava com as duas, minha esposa engravidou usando DIU, aí veio o Bernardo. Veio uma surpresa para a gente. Só que ele nasceu com 26 semanas. Então foi outro momento muito difícil, em que ele ficou 105 dias na UTI. E um tempo depois, a gente descobre que ele também tinha perdido a audição. Gente, né, nesse momento a gente ouve todo tipo de coisa, né? As pessoas, às vezes, elas querem dar respostas que nem Deus, porque Deus muitas vezes não vai dar resposta, ela só quer a nossa confiança. Então, muitas pessoas, na maior das boas intenções, viravam para a gente e falavam assim, não, você tem que ter fé, né? Deus vai curar. Se você tiver fé, Deus vai curar. Irmãos, quantas pessoas Deus não curou? Era ausência de fé? Porque a fé não é um pensamento positivo. Fé não é uma força que você tem interior. Fé é a sua confiança em Deus. Como Estevão, que estava confiando que ele estava em Deus, sendo apedrejado e que aquilo ali, ele estava olhando para o Pai e se conformando à vontade do Pai. Jesus na oração no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim o seu cálice. Se possível, eu não gostaria de sofrer, eu já estou sofrendo, mas seja feita a tua vontade. Então, Deus, Ele é aquele que nos sustenta em meio aos sofrimentos. E muitas pessoas acham que o sofrimento ele vem em decorrência de uma brecha. Ah, irmão, você deu brecha, aconteceu. Irmãos, quem está em Cristo, não existe brecha. Se você está, existe o seu pecado, que você peca, mas nada vai te atingir, nada do inimigo vai te atingir. Deus está no controle da sua vida. Deus é soberano sobre a sua vida. Só que muitas vezes nós não temos a mesma confiança em que Estevão tinha e que obviamente Jesus teve nessa oração do Getsemane, que era, se for possível, me tira desse sofrimento, mas a gente não quer fazer essa segunda parte da oração. Mas seja feita a sua vontade. É uma oração de que, Pai,
faça o meu coração se conformar à tua vontade, por mais difícil que seja, porque a gente vai ver o porquê para frente. Então, Estevão foi escolhido como diácono e ele recebeu essas duas acusações, de falar contra o templo e também de falar contra a lei. E ele fala, depois em casa, se chegar em casa, se puder, ler esse capítulo inteiro, ele prega falando de toda a história do povo de Israel. E ele dá uma resposta às acusações, ele estava se defendendo. Então ele dá a resposta às acusações e ele fala de Abraão, de José, de Moisés, de Davi e Salomão. E a observação dele: vocês estão me acusando de falar contra o templo, mas é o seguinte, Deus falou a todos esses homens. Deus falou a Abraão, a José, a Moisés, e nenhum deles estava no templo no momento que Deus se revelou a eles. Aí ele cita, no versículo 49 que a gente leu, ele cita: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Isso aqui é uma citação de Isaías 66. Ou seja, vocês estão achando que vocês vão construir um templo e que eu vou ficar aí dentro do templo, assim, ó. Que esse templo vai conseguir me conter? E ele fala: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Nada vai conseguir me conter. Não existe templo, não existe obra de homem humana que vai conseguir me restringir ao espaço. Salomão, quando constrói o templo, que ele foi citado aqui no versículo 47, em 1 Reis 8, 27 diz: mas assim que ele constrói o templo, Salomão faz essa oração, uma parte da oração que é esse versículo. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que eu construí. Então Salomão constrói o templo que eles aguardavam há tanto tempo, mas ele confessa: eu construí esse templo, mas Deus, Senhor, nada vai conseguir conter o Senhor. Esse templo que eu construí não vai conseguir te conter, não tem como. Então Estevão, ele cita essa resposta, ele direciona essa resposta aos judeus que estavam acusando de falar contra o templo. Então ele estava mostrando, ele cita Isaías e cita 1 Reis, ou seja, esses dois livros faziam parte do cânon em que os judeus estudavam exaustivamente. Não era um texto que eles não conheciam. Então, o que a gente percebe é que eles foram criando tradições que estavam contrárias ao ensino da palavra que eles tinham acesso. E essas tradições estavam sendo consideradas mais importantes que a própria revelação de Deus. E por isso que Estevão chama esses homens aqui de coração duro, povo rebelde, versículo 51, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês não conhecem a Deus, vocês estão presos nos ensinos seus próprios, nas tradições. E Deus está tentando se revelar a vocês e vocês não estão ouvindo. Por isso, a gente tem que entender que Deus não está restrito a qualquer espaço. Não existe qualquer espaço em que Deus se manifesta de maneira mais especial. Ah, não, quando eu vou à igreja e oro, eu estou mais próximo de Deus. Não. Lá na igreja a gente tem um tabladozinho, que é dessa altura aqui. E às vezes as pessoas falam altar. Não é altar, gente. Não é altar. É um palco. A igreja é um espaço. A igreja somos nós. Nós, as pessoas, o corpo de Cristo. O templo somos eu, você. Jesus habita no templo que somos nós.
Não existe lugar mais especial para se fazer uma oração. Sabe, você pode sim, em um lugar ou outro, orar sim, não tem problema. Mas não ache que a sua oração que você faz aqui ou na sua casa é diferente. Deus é relacionamento. Deus é relacionamento. E Ele vai escutar, sim, todas as suas orações. Mas o nosso sim, o nosso não, o sim ou não dele é de acordo com a vontade dele. Às vezes a gente acha que ele não responde porque ele dá não. Aí você entra em crise, você fala assim, não, Deus não me responde porque eu pedi isso e ele não me deu. Você acha que eu não orei pela cura dos meus filhos? Né? O Bernardo, sim, ele sobreviveu, ele podia morrer assim, qualquer segundo ali na UTI, sim, e eu continuei orando. Mas eu sempre pedia para que a vontade dele fosse feita por mais difícil que fosse. Mas a gente continua orando, porque a gente confia, é uma relação, oração é uma relação. Como Jesus falou, oh Deus, se eu tiver, oh Pai, se tiver como, me tira daqui, mas eu sei que a tua vontade é o que mais importa. E o Senhor tem seus propósitos soberanos. Segunda acusação em que Estevão estava sofrendo, dele falar contra a lei de Moisés. Estevão ressalta na sua pregação que ele acreditava na lei e que a lei de Deus era importante e inviolável. Sim, para ser salvo, você precisa obedecer à lei. Ele não falava contra isso. Ele falava, não, sim, você precisa cumprir os mandamentos para ser salvo. E ele disse, eu não estou falando que a lei não é válida, mas estou falando que todos nós precisamos de cumprir o mandamento para ser salvo. E se você fosse pensar, se esses judeus fossem honestos, e Estevão deixa isso muito claro, ele deixa claro que eles não estavam cumprindo a lei. Ou seja, ele falou, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo. Então, os seus antepassados, quem Deus levantava, vocês matavam. Os seus antepassados matavam. Deus estava tentando falar com vocês estavam perseguindo. Deus estava tentando trazer vocês de volta. E vocês, além de não escutar a revelação de Deus, vocês matavam essas pessoas, porque confrontavam o coração de vocês. Então, vocês têm um coração duro. Aí ele complementa. Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês, agora Estevão falava com eles, se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ou seja, o justo, Jesus, veio para morrer no seu lugar e vocês mataram. Vocês foram aqueles que não consideraram o Messias. O Messias enviado por Pai. Vocês mais uma vez foram duros de coração e vocês mataram aquele a quem o Pai enviou. Vocês não obedeceram os mandamentos do Pai. Agora aí tem um problema. Se eles não tivessem esse coração duro, automaticamente eles falaram, beleza, ô Estevão, você está falando aí que a gente não é capaz de cumprir a lei, que a gente não cumpriu, e aí? Como que faz para a gente cumprir? Aí esse é o ponto. Como nós vamos ser salvos se nós temos que cumprir e nós não conseguimos? Aí Estevão usa a expressão, o justo. O justo. O justo quem é? Jesus. E quem é justo? Justo é quem cumpre a lei. Quem cumpre uma lei é considerado justo perante essa lei. Por exemplo, na nossa vida aqui, de sociedade, como que nós cumprimos a lei? Se a gente fosse considerar, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro,
Aí fala, você não pode passar no farol quando ele estiver vermelho. Se você passar por esse farol, você vai pagar a multa, receber uma pontuação. Então, existem duas formas de você cumprir essa lei. Qual é? Você não passar no farol quando ele estiver vermelho. E outra, se você passar, você vai ter que pagar a multa e receber a penalização. Ou seja, você cumpre por não fazer aquilo que é proibido e você cumpre por receber a pena e cumprir essa pena, pagar a multa ali prevista. E para a nossa vida, Jesus foi considerado justo porque ele foi o sacrifício perfeito, o israelita perfeito. A gente até cantou uma música aqui que falou disso, o sacrifício perfeito. Então ele foi considerado justo porque ele cumpriu todos os mandamentos. Ele foi, de fato, o israelita, um homem que viveu aqui e não cometeu nenhum pecado. Então ele cumpriu toda a lei, ele foi considerado justo. E a segunda forma em que ele é considerado justo é o quê? Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele tomou e recebeu sobre ele todo o peso do nosso pecado, a pena do nosso pecado, a multa, a pontuação nossa foi colocada sobre ele. Então, isso que fez, nós fomos considerados justos através da justiça de Deus, de Jesus. Em Jesus nós fomos considerados justos. Então ele recebeu toda a nossa pena, todo o nosso pecado. Por isso, Estevão fala que ele foi o sacrifício perfeito e que em momento algum ele estava falando contra a lei. E se eu for perguntar, como Estevão conseguiu sofrer dessa forma? Gente, porque se a gente lê o texto com atenção, a gente vê que ele não reagiu. Primeiro, ele não fez jogada no seu discurso. Ele foi direto. Ele falou o que Deus estava determinando que fosse falado. Ele falou a verdade. Ele chamou esses julgadores religiosos do Sinédrio, que eram juízes, de duros de coração. Ele não fez média, ele não fez politicagem. Mas como ele conseguiu sofrer dessa forma? No versículo 55 fala que ele viu algo. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então ele olhou para os céus e ele teve uma visão. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. O que significa? Que Jesus, quando a palavra fala que Jesus estaria à destra de Deus, depois de cumprir a sua obra e ressurreto também, sentado, a palavra fala essa expressão, sentado à direita de Deus, é porque ele cumpriu toda a obra que ele foi proposta. Ele cumpriu a missão dele, então ele ascendeu aos céus e sentou. Mas nesse ponto, Jesus está em pé diante do trono de Deus, que também é o trono de um rei, além de ser um trono de poder, é um tribunal. Então, Jesus se coloca como advogado de Estevão, como alguém que estava falando para Estevão, Estevão, eu sou seu advogado, você é recebido aqui. Você é meu. O Pai te ama assim como Ele me ama. O mesmo amor do Pai que o Pai direciona para mim, Ele também direciona você. Então, tem uma citação de F.F. Bruce que diz, Estevão estivera confessando Cristo diante dos homens e agora vê Cristo confessando o seu servo diante de Deus. E se a gente for pensar que os judeus, muitas vezes a gente vive
dessa forma como os judeus. A gente estabelece a nossa relação com Deus como uma performance moral. A gente fala assim, não, Deus, eu sou muito dedicado, então eu vou seguir a minha vida. Eu sou uma pessoa boa, eu não peco. Eu estou na igreja todo domingo, eu participo de um PG, eu sou dedicado, eu ajudo as pessoas que precisam. Então, inconscientemente, a gente vai criando no nosso subconsciente uma performance espiritual, uma barra de performance própria espiritual. Isso que os judeus sempre fizeram. Nós somos bons, nós somos cumpridores da lei. Agora imagina se a gente fizesse o seguinte experimento, em todos nós colocasse um gravadorzinho, né, durante a nossa vida, e fosse gravado nesse gravador todos os nossos padrões morais, ou seja, quando você vira para o seu filho e fala assim, ó, isso é certo, isso é errado. Quando você vira para sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus amigos, quem for, todo o padrão moral que você colocou como seu ou ensinou para alguém, isso fosse gravado. E no final da vida, esse padrão moral seria falado assim para nós. Olha, Felipe, nós vamos ser muito bons com você. Você vai ser julgado de acordo com o seu padrão moral. Você, Vitinho, vai ser julgado de acordo com o seu padrão moral, seu próprio. Ou seja, ninguém seria julgado de um padrão moral de fora, externo. Será que eu e você cumpriríamos esses padrões morais que a gente mesmo estabelece? No meu caso, não. Nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Então isso nos mostra que nós precisamos de fato de um Salvador. E Estevão estava ali, nesse momento, sendo condenado pelo Sinédrio. Estava sendo condenado, mas ele recebe essa visão de Jesus ao lado do Pai. E qual é a mensagem dessa visão? Jesus aceitando ele. Então Estevão estava sendo condenado pelo tribunal humano, mas ele estava sendo aprovado pelo tribunal celestial. Ou seja, na nossa vida, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Mas a perspectiva da nossa vida tem só a perspectiva da realidade eterna. Realidade de Deus. O que é a realidade de Deus? São as coisas de acordo com o mundo espiritual, aquilo que nós não vemos. E, na verdade, isso é mais real do que isso que a gente pega, do que essa mesa. Por quê? Isso é transitório. O que é de Deus é eterno, ou seja, quando Jesus ressuscita e nos promete, garante que nós estaremos com Ele um dia, Ele está falando assim, você hoje vive já a eternidade. Você sabia que você já vive a eternidade? Você que confia em Deus, você já vive a eternidade, por quê? Quando você está aqui em Deus caminhando na sua vida, no tempo da sua vida, quando você chega na morte, a morte não é um fim. A morte é uma vírgula, a morte é uma nova fase, é a porta para a eternidade. Então, desde então, a gente já vive a eternidade. Porque a morte não é um ponto final para a gente. A morte não era um ponto final para Estevão. Da mesma forma que Jesus ressuscitou entre os mortos, nós ressuscitaremos com Ele. Essa é a realidade. Isso é real. Não existe nada mais real do que isso. Porque a garantia está nele. Então, qual é o tribunal que importa para nós? Qual o tribunal? É o tribunal das ideias das pessoas, da nossa reputação, do poder, de acordo com o que as pessoas, que a sociedade estabelece? Mas Estevão, fica muito claro que Estevão não tinha somente essa realidade da boca para fora, como ele pregou, mas essa realidade estava no fundo do coração dele. Porque ele afronta os membros do Sinédrio, então eles arrastam ele para fora da cidade e começam a apedrejar.
Irmãos, vocês já pensaram? Eles arrastaram Estevão, então, versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É um paralelo até com a oração de Cristo, né? Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados por esse pecado. Ou seja, Estevão sabia que ele seria recebido por Deus e por Jesus. Recebe o meu espírito. Ou seja, eu estou indo para ir onde o Senhor está. Mas além disso, ele faz uma oração também muito parecida com a de Jesus. Não os consideres culpados desse pecado. Irmãos, imagina, ele estava agachado, recebendo pedra atrás de pedra, e ele faz uma oração pedindo que Deus perdoasse os pecados, não considerasse a ofensa, a morte que ele estava provocando a ele próprio. Só faz uma oração dessa quem tem a dimensão do que Deus é de fato para você. Nós só conseguimos fazer isso só quando nós temos a realidade da vida, a dimensão da verdadeira realidade da vida. Ou seja, eu estou sendo atacado aqui. Eles estão me matando porque eu estava falando em seu nome, mas não importa. Não importa, o Senhor tem o controle da minha vida. Oh Deus, perdoa, porque eles estão enganados, eles estão cegos, mas perdoa eles. Ou seja, ele ainda desejou alguma coisa boa para os seus ofensores. Estevão sentiu tão amado por Jesus, tão satisfeito. O amor de Deus por ele, quando ele conheceu a verdade do Evangelho, preencheu tanto o coração dele, que ele foi capaz de passar por qualquer coisa, sem a sua fé, a sua confiança em Deus se abalar. Ele estava se regozijando em Deus, se maravilhando o quanto ele era amado. Por isso, nós também precisamos entender que o sofrimento nos aperfeiçoa. Assim como um pai corrige e ama um filho, uma mãe corrige e ama um filho. Você fala sim para tudo que seu filho pede? Não. Você coloca limite, você... faço não pode. Você feriu alguém, enfim... A gente está na nossa vida empenhado em formar essa pessoa. E quando a gente lida com Deus, a nossa perspectiva sobre tudo é muito mais limitada do que a nossa. Infinitamente mais limitado, nós somos muito mais limitados do que a perspectiva de Deus, da forma como Deus vê todas as coisas. Por isso que a gente tem que submeter à vontade dEle. Entender que Ele tem toda a sabedoria, todo discernimento. Elizabeth Elliot fala o seguinte, acho que pulou aqui, deixa eu ver. Ela fala o seguinte: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando. Mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Só falar aqui muito rápido sobre ela. Ela escreve isso depois de passar várias situações. Elizabeth Elliot tinha acabado de casar, 2 anos e pouco de casada, ela foi conduzida a fazer uma viagem missionária para Equador. Então ela morava nos Estados Unidos, foi para Equador com mais um grupo de missionários. E logo nos primeiros meses ali, a tribo indígena que eles foram evangelizar matou 5 pessoas dos missionários. Um deles foi o marido dela. Então, ela volta para casa, fica um tempo, mas o que ela faz? Ela volta um tempo depois para evangelizar a tribo indígena, os mesmos índios que mataram o marido dela.
Ela fica ali por vários anos evangelizando, ou seja, ela evangelizou aqueles que provocaram maior sofrimento para ela. Um paralelo com Estevão. Ele pediu perdão por aqueles que estavam matando. Ela levou amor, esperança e salvação para aqueles que tinham matado o marido dela. Depois ela retorna para casa, alguns anos depois casa, com 3 anos, o marido dela falece de câncer. E isso aqui faz parte de um livro que ela escreveu, que chamou O Sofrimento Nunca é em Vão. Então ela, depois de viver tudo isso, ela teve essa compreensão. Que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Tim Keller também, que é uma referência para nós, para a igreja, um pastor que faleceu, e ele escreveu um livro que chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, e nesse livro ele fala, se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para seu caráter, assim como fogo para o ouro. Ou seja, a dimensão da vida é de acordo com o que nós somos forjados e transformados por Deus. E já indo para o final, irmãos, quando nós olhamos para a morte de Estevão, aqui eu acabei de falar nessas 2 citações que Deus promove de fato aperfeiçoamento na nossa vida através de situações difíceis de sofrimento. Mas a morte de Estevão, você se imagina no lugar dele. Ele foi conduzido a pregar, então ele vai e prega, e quando ele termina a pregação, ele é apedrejado. Ou seja, se ele fosse pensar na lógica desse mundo, ele ia falar assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Se ele fosse pensar, se ele não confiasse em Deus plenamente, ele ia falar assim, Deus, cadê o Senhor agora? E recebendo pedra. Cadê? Está fora de lógica. Da lógica humana, sim. Então, mas para ele não fazia sentido, mas ele sabia que o sentido da vida dele era o Senhor. O sentido da vida dele era falar da palavra de Deus e viver para Deus. Quando ele começa esse discurso a debater, o capítulo 6:15 falava que o rosto dele era como de anjo. Então as pessoas já viram que tinha algo sobrenatural sobre a vida de Estevão. Enquanto as pessoas o matavam, ele orava por elas. Seu coração estava cheio de amor. E o primeiro impacto da morte de Estevão, que ele não imaginou, quem que o texto fala que estava ali, onde eles estavam colocando as vestes? Ou seja, quando eles resolveram que eles matariam Estevão, as pessoas tiravam as vestes, as mantas, julgaram ali num canto, para partir para cima de Estevão. E quem que estava ali na frente, onde estavam as roupas das pessoas? Saulo. Saulo presenciou tudo. Saulo ouviu a pregação, Saulo ouviu as acusações e Saulo viu todos eles apedrejando Estevão. Quem foi Saulo? Aquele em que Deus encontrou, Jesus encontrou no caminho de Damasco e depois se tornou Paulo. Aquele que foi depois considerado um dos maiores homens de Deus, apóstolo. Ele foi chamado por Jesus a ser apóstolo, aquele que escreveu 13 livros que fazem parte do cânon da Bíblia, 13 cartas, e que foi incansável, ele fez 3 grandes viagens missionárias. Ele também foi apedrejado, ele foi atacado, ele foi traído, ele foi preso. Então, fruto da morte de Estevão estava em Paulo. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que a base da teologia de Paulo tinha muito a ver com essa pregação de Estevão. E outro impacto, com certeza Paulo nunca tinha visto alguém morrer dessa forma. Alguém morrer recebendo pedrada e pedindo para Deus perdoar os ofensores. Isso deve ter ficado no imaginário de Paulo, essa cena, essa oração de Estevão,
nunca deve ter saído da cabeça de Paulo. Então teve um impacto gigantesco na vida de Paulo. E segundo sentido da morte de Estevão, que Estevão não teve essa dimensão, o versículo 1 do capítulo 8, que foi o último que a gente leu, disse: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Ou seja, depois que Estevão é morto, a igreja de Cristo ali em Jerusalém foi perseguida e os discípulos se expandiram para outras cidades. Aí, qual foi a consequência? O pessoal todo convertendo em outras cidades. Conversão, o pessoal, Jesus operando, o Espírito Santo operando e muitos se convertendo. Ou seja, a morte de Estevão fez o evangelho explodir pelo poder de Deus. E só para a gente encerrar, um último texto de Coríntios 4. Aí você vai falar assim, Felipe, mas você falou do sem sentido, o sofrimento sem sentido. Paulo, esse mesmo foi impactado pela morte de Estevão. Paulo escreve segunda carta de Coríntios 4. Daí ele já estava na terceira viagem missionária, ele já tinha passado por todo tipo de sofrimento. E ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, o meu e o seu sofrimento, o sofrimento que Paulo já havia passado e que fez com que ele escrevesse essa carta, esse trecho. Eles produzem em nós, o sofrimento eles produzem em nós, uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Ou seja, a glória eterna que Deus está produzindo na minha e na sua vida pesa mais que todo o seu sofrimento. Pesa mais que todo o seu sofrimento. É uma glória eterna. Não é uma glória que é dessa vida, que é transitória. É uma glória eterna. Assim, fixamos os olhos não naquilo que nós vemos, mas no que não vemos, pois o que vemos é transitório e o que nós não vemos é eterno. É a realidade de Deus. Fixamos os olhos de acordo com a nossa realidade, com a realidade de Deus. Não se apegue, não veja a situação simplesmente pela situação, mas na glória eterna que Deus está produzindo na sua vida. Na glória eterna, não é momentânea, não é transitória. Deus está operando na minha e na sua vida, através dessas situações difíceis, produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todo esse sofrimento que você passa ou passou. Por isso, cada segundo de dor, de angústia, de sofrimento, no nosso caminho de obediência, produz em nós uma glória peculiar. Amém? Queria que você ficasse de pé e só vou ler mais uma citação que não está aqui, do próprio Tim Keller. O sentido da nossa vida, de fato, é o reino de Deus. E Tim Keller, ele faleceu, porque ele tinha um câncer, 2023, se eu não me engano. E depois que ele faleceu, o filho dele postou uma oração que ele fez há 2 dias antes de morrer. E Tim Keller ora dessa forma: estou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Estou grato pela minha família que me ama. Estou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Ou seja, estou grato por tudo, mas eu estou pronto para ver Jesus. Essa oração, algo dessa dimensão, passava também pela cabeça de Estevão.
Estou grato para ver Jesus. Estou grato. Me receba, Senhor, me receba. Mas ele fala uma última coisa que mexe muito comigo. A última frase dessa oração. Tim Keller fala: mande-me para casa. Senhor, mande-me para casa. A minha casa não é essa vida aqui. Eu estou pronto para ir para casa. A minha casa é o lar celestial, ao lado de Cristo, com Jesus e com o Pai. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que, Deus, o que vimos aqui na vida de Estevão possa se tornar realidade em nosso coração. Que possamos, Deus, ler essa palavra, esse texto sempre e orar para que o Senhor impregne essa realidade na nossa vida. Para que nós mesmos preguemos ao nosso coração, para que essa palavra se torne vida mesmo em nós e que possamos viver como Estevão, que vivia para a Tua realidade, para cumprir a Tua vontade, Pai. Ele foi ofendido, ele foi atacado, ele foi morto, mas ele sabia sim qual casa ele pertencia. Ele sabia sim como cumprir a Tua vontade. Ele sabia sim que o lar dele verdadeiro era ao lado do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos perdão por tantas vezes nos apegarmos às coisas dessa vida. Nós te pedimos perdão por colocarmos a nossa esperança em tantas coisas desse mundo que são totalmente transitórias. E que o Senhor trabalhe o nosso coração para que a nossa esperança esteja em Ti, a nossa alegria esteja em Ti, a nossa satisfação esteja no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, Pai. Porque nós temos certeza que o Senhor não permite que nada nos aconteça, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós te agradecemos, oramos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.